Não sei se vocês se lembram, mas há alguns anos o Fantástico mostrou o caso de um líder religioso que não só interpretou um trecho do livro de Oséias de forma literal, ou seja, ao pé da letra, como também errou transformando o substantivo adúltera no verbo adultera. Isso mudou toda a história. Por causa desses erros, ele que era casado usou a Bíblia para justificar sua relação sexual com a vizinha, também ela casada. Esse caso deu o que falar na época. Mas isso é só a ponta do iceberg quando nos referimos aos perigos de se interpretar a Bíblia ao pé da letra. No vídeo anterior, falei sobre esse assunto. Aqui quero enfatizar o método histórico crítico. Antes de tudo, método é uma palavra que vem do grego meta-odos, que poderia ser traduzida como caminho para se chegar a um fim. Ao contrário da interpretação literal, no método histórico crítico, para se chegar a uma compreensão mais exata das escrituras, a gente busca ler o texto dentro da realidade em que ele foi escrito. Assim, para dizer o que o texto bíblico ensina aos seus leitores agora, primeiro nós temos que compreender o texto em sua situação original, lá nos seus inícios. Chamamos isso de contexto. Todo texto tem um contexto, ou seja, os condicionamentos sócio, político, econômico, culturais nos quais está mergulhado. Se o contexto não for considerado, eu posso usar aquele texto de forma oportunista, de modo que favoreça meros interesses pessoais, como no exemplo que mostrei no início do vídeo. Em termos mais concretos, o método histórico crítico é a utilização de instrumentos científicos para se interpretar o texto bíblico que foi escrito há séculos por autores submetidos a uma realidade bem diferente da nossa. Esses instrumentos são fornecidos, por exemplo, pela filologia, que é o estudo das línguas e da literatura. Só para ilustrar, com essa ciência se consegue detectar que um texto que foi atribuído a Paulo não foi escrito por ele, porque naquele texto podem estar contidos um estilo, uma estrutura e mesmo fatos históricos que não eram da época do apóstolo. Está entendendo? É com a ajuda dessas e de outras ferramentas que se analisa também os gêneros literários, ou seja, a linguagem assumida pelo autor ou pelos autores do texto, seja ela sapiencial, como poemas, orações, provérbios, seja mítica, isto é, narrativas fabulosas para se explicar o surgimento de algo, há ainda o gênero apocalíptico, que provoca medo em muitas pessoas, mas que é um estilo de escrita que recorre a manifestações apoteóticas da natureza para indicar a atuação do sagrado. Ou ainda o gênero parabólico, que diz respeito às parábolas, como aquela do Pai Misericordioso, que é mais conhecida como parábola do Filho Pródigo. Enfim, o método histórico crítico, embora seja difícil, porque desafia o senso comum na hora de interpretar o texto bíblico, é um método que nos vacina contra a tentação de se ler e interpretar as escrituras ao pé da letra. Porque um texto lido fora de seu contexto pode se tornar um grande pretexto, inclusive para fazer o mal em nome de Deus. De olho no ponto cego.